Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Olá, pessoal. Não sei se boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei em que horário você está ouvindo esse podcast, mas seja bem-vindos a mais um episódio do podcast da Meu Exótico. Fernando Mendes aqui falando com o meu grande parceiro, André Saldanha. Beleza, André? Fala, meu caro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí mais um dia, com mais um tema, mais um episódio, mantendo a consistência. E hoje eu prometi cumprir, ó. Estou com um moletom novo para o pessoal achar que eu não tenho só um, e agora eu tenho 4. Então eu comprei um monte. Esse aqui é o que está fazendo mais sucesso para quem está só escutando. Pausa, abre o vídeo, ou no YouTube, ou no Spotify. Mas esse aqui tá fazendo sucesso, né, cara? A galera tá gostando desse aqui. Design bom que fez esse, né? O cara é bom. E esse aqui é branquinho ainda, né? O begezinho ficou massa também, branco. Eu gostei desse aqui, cara. Ficou da hora. Bom gosto Legal. Quem fez, né? Cara, bem bonito, bem bonito. Vou dar parabéns para quem fez depois. Inclusive, tem que ver com esse cara que fez também, porque não para de chegar a gente pedindo camisa de cobra, né? De serpente. E as estampas de serpente não estão prontas ainda, né? Estarão em breve. Está no backlog, como diria. A melhor desculpa é essa, né? Tá passei para a equipe, já passei para a equipe. Já passei para a equipe. Nossa equipe de designers está trabalhando nisso. Os fashionistas. É que esse negócio da Olimpíada foi foda, né? O pessoal ficou focado lá com as roupas da abertura, aquela coisa toda, e tava com um tempo bem. Mais bem que eu fiz corrido, bordado, né? De bicho, né? Então, assim, nossa, a gente emprestou a nossa equipe para Riachuelo ali. Não foi tão bem aproveitado. Se tivesse uma cobra na jaqueta jeans dos atletas, era mais sucesso. Botaram lá um alface, um jaguatinho, sei lá. Deu o que deu, né? Toma cuidado, porque os botantes estavam putos, porque tava todo mundo falando dos bichos da camisa do Brasil e ninguém prestou atenção nas plantas. E diz que as plantas é maior rolê da hora. Tipo, são espécies típicas da região, bem feitas e tal. E os caras, tipo, as plantas estão sempre em segundo plano. Os caras ficaram bolados, velho. Eu concordo com isso, mano. Igual a galera que fala que passa vegano, vegetariano. As plantas não têm vida? Se fosse a plantinha com 5 pontas, meu filho, tava todo mundo querendo igual. Só sei disso. Brincadeira da parte, falando de fashionistas de moda, tem um assunto que nunca sai de moda, eu acho, no nosso hobby, que é exótico, silvestre, nativo, doméstico, pode ou não pode, quem licencia, competência de quem. Isso eu acho que é uma coisa que desde o início do hobby, ou dos primórdios e tudo mais, é uma discussão sempre constante, né? Principalmente quando o assunto é judicializado, né, André? Exatamente, você falou perfeito, cara. Não sai de moda, é impressionante. A gente fala, é porque assim, eu tô no meio, né? Então, para mim, é um contexto mais constante. Mas para quem não tá no meio, a gente vê que o pessoal vai chegando mais novo, o pessoal chega às vezes que não tinha bicho e tal. E aí a confusão, cara, é uma loucura, né? Porque o conceito já não é bem definido, ele é baseado nas vozes da minha cabeça, ou então naquele japonês lá, que eu não vou falar o nome, né? Não sei se conhece o Instituto? Instituto de Pesquisa? Tirei do cu? Isso, esse Instituto japonês também. E a galera começa a falar, cara, começa a lacrar umas coisas sem entender exatamente primeiro, que não é uma regra, esse que é o grande problema, e aí quando se for judicializar, exatamente esse é o BO. Como não existe um conceito bem definido, fica tudo muito aberto. E aí, quando a gente não tem conceito bem definido do ponto de vista legal, vira dor de cabeça. E aí, acho que a ideia do podcast de hoje é exatamente a gente não ficar no mais do mesmo, vamos tentar não ficar naquele tipo, isso é isso, isso é aquilo, que o pessoal, às vezes, sabe, muito quadrado, e explicar para a galera um pouco da complexidade que é esses termos na real, né, na vida real. Perfeito. Sabe uma dúvida que eu tenho, que os antes de a gente começar a entrar nos conceitos, é que, assim, o que eu vejo? Para o robista, é bicho. Ele não tá nem aí se é exótico, se é doméstico, ele gosta de bicho, né? Os bicheiros, robista e tal, a gente fala bicheiro, parece que é do jogo do bicho, né? Mas a gente gosta de bicho, independente de origem, de quê, de classificação e tudo mais. Acho que quem mais bate nisso, a gente levanta essas discussões, é justamente quando o órgão ambiental
na parte de fiscalização, ou seja, o fiscal quer utilizar isso para fazer valer aquilo que ele acredita, que é o que você falou, a interpretação ou coisa do tipo. No licenciamento, acredito eu, que também não tem grandes discussões, porque a legislação já está... Então, ou seja, é sempre a fiscalização que quer utilizar isso para embasar a operação que ele está fazendo, né, ou ação fiscalizatória. Uma dúvida que eu tenho é, na academia, isso é um ponto, por exemplo, se discute muito, eu sei que você como professor, você precisa explicar, dar todos os conceitos, a doutorado tratou muito disso, né? Mas é uma preocupação, por exemplo, dentro da veterinária, na biologia, com os contatos que eu tenho, não na academia, não sou biólogo nem veterinário, não vejo também que seja uma coisa muito do tipo, nossa, precisamos definir isso, sabe? Acho que isso preocupa mais com a taxonomia. Essa serpente é aquela, é localidade, não é? Como que é isso na veterinária dentro da academia? Já se discute muito isso, né? Eu acho que é um negócio que sempre me fala. A academia está muito longe da realidade, muitas vezes. Então, o que acontece? Eles têm o conceito, eles falam o conceito, tipo, você vai num curso, qualquer coisa, eles sempre falam. Mas é a mesma coisa da rede social. É um professor que sabe o conceito raso e apresenta isso de maneira rasa. Assim. Até no meu doutorado, que eu fui discutir isso muito, os próprios professores da banca ficaram, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado e tal, porque, assim, por mais que o conceito exista, eu vejo que eles usam isso de base para essas outras coisas, de base para taxonomia, de base para conservação, de base para ecologia, mas ninguém consegue perceber o buraco que é esse conceito. E, assim, vou até entrar no projeto de lei que teve aqui no Paraná que a gente foi discutir, que eu falei, gente, o projeto de lei está com conceitos errados, nós precisamos arrumar isso. E aí o pessoal que estava no projeto de lei falou, nossa, não tinha visto por esse lado, não tinha pensado assim, então, assim, cara, e eu sou um cara eu sou muito chato, né, eu beiro insuportável. E esse negócio para mim... Não, mas é por causa que você se importa. Isso é legal. Quando a gente se importa com o assunto, quando a gente se importa em fazer o certo, e a gente vê as pessoas, principalmente que têm poder de ação de caneta, fazendo algo que vai impactar todo mundo, inclusive você se importa, e por isso que você vai lá, se dispõe, vai numa audiência pública, fala, não só audiência pública, nas reuniões aí do seu conselho e tudo mais, sabe? Eu acho que é um pouco disso. E quando você olha para dentro do órgão ambiental, o legislador, voltamos a falar, nosso mercado é desse tamanhozinho, ninguém vai se importar tanto, né? E aí, o que acontece muitas vezes é que, na minha cabeça, para você conseguir dar um passo além num assunto, o conceito tem que estar bem definido. Se você não tem o conceito bem definido, você não consegue ir para frente. Aí já vou começar a entrar no tema, que é o grande problema da Lei Complementar 140. Quem que é a Lei Complementar 140? É uma lei que diz, a partir de agora, o licenciamento ambiental de criatório, blá, 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 de fauna silvestre é obrigação do Estado. E qual que é o grande problema da Lei Complementar 140? Ela não tem aquele primeiro capítulo de conceito. E aí, que o pessoal fala? Que é legal, né? Sempre vem assim, quando você pega uma legislação, considerando que, ele vem um monte de considerando que, e para efeitos dessa lei, considera-se que, e depois entra na regra, exatamente, né? A LC 140 não tem isso. Não tem isso. E aí, ela que ela fala que a fauna silvestre é licenciamento do Estado, quem que é a fauna silvestre? Ah, André, mas é muito simples, eu vi no Instagram de fulano que fauna silvestre é a fauna brasileira. Sim, então se a gente for pegar por esse lado, o nosso amigo fiscal está certo quando ele quis fechar todos os criatórios do Brasil que vendiam fauna exótica. Porque se fauna silvestre for só fauna brasileira, entende-se que a lei complementar transferiu para a responsabilidade do Estado o licenciamento de fauna brasileira e não de fauna estrangeira, que a gente também chama de exótica. O que é o grande problema? Quando a gente vai no âmbito de todas as legislações, CONAMA, IBAMA, IAT, IEF de Minas Gerais, a gente vai para o INEA do Rio de Janeiro, cada lei usa um conceito diferente. E aí você vira e fala, lei não, né? Legislação, vamos falar assim, porque pode ser instrução normativa, sim, pode ser um monte de coisa. Aí você fala, não, tudo bem, mas para o IBAMA tem um conceito, para o CONAMA tem outro. Não. No IBAMA tem um conceito, outra legislação do próprio IBAMA tem outro conceito, outra legislação do IBAMA tem outro conceito, ou seja, dentro do mesmo órgão ambiental você tem 1 milhão de conceitos. Mas você acha que eles divergem nos conceitos ou os conceitos estão muito rasos que levam à interpretação? Por quê? Se a gente pegar lá no artigo 8 da LC 140, ele vai falar o que especificamente, né? Aprovar o funcionamento de criador de fauna silvestre. Ponto. Ele não fala se é nativo ou se é exótico. Isso. Mas você vai algumas legislações do IBAMA, exatamente.
Só que algumas legislações do próprio IBAMA, eles consideram como silvestre apenas os nativos. Ou seja, essa é a merda. Então, algumas sim, outras não, né? Se a gente pegar lá aquela a IN 07 lá, que eu até usei hoje no grupo IBAMA, que a gente estava falando sobre. Aí eles colocam especificamente exótica, silvestre, doméstica, né? Se que é o pior de tudo, Fernando, você falou isso do conceito, eu sinceramente, o que eu acho que acontece? O pessoal criou um conceito, começou a usar esse conceito, o conceito estava errado, mas ele pegou. E aí o pessoal continua usando o conceito que pegou mesmo errado, e aí dá merda. Eu não lembro qual que é agora, mas tem uma legislação do IBAMA, que ela é muito boa, que ela fala assim, ó, para efeitos dessa legislação, o animal silvestre é aquele animal da fauna brasileira, suas águas jurisdicionais, aquela coisa toda. Resumindo, fauna silvestre é o animal brasileiro. Aí lá na frente, na mesma legislação, ele fala toda fauna silvestre nativa e fauna silvestre exótica, lá. Mas se ele conceituou fauna silvestre apenas como fauna nativa, como é que existe uma fauna silvestre exótica? É o papagaio que fez intercâmbio na Europa? Aí ele vira papagaio silvestre exótico? Ele fala japonês? O pinguim, né? Argentino que vem para cá no verão. Que vem para cá, entendeu? Tipo, dentro da mesma legislação, o conceito faz antagonismo. E aí você fala... Aí eu vou entrar um pouco no modo Fernando, que é o modo revolucionário, aproveitando aqui o momento da eleição da Venezuela, que eu não sei se os caras eles estão fazendo isso porque eles não sabem, porque está indo no automático, ou se é para fuder mesmo. Porque não faz sentido, cara. Como que funciona no processo legislativo? E aí eu acho que, se tratando de instrução normativa, resolução de CONAMA, instrução normativa geralmente vai ser a parte técnica dentro de um órgão executivo, ou seja, do governo federal ou estadual. Os técnicos deveriam redigir isso, uma diretoria vai assinar, e o presidente do órgão. Quando a gente vai para o legislativo, e a legislativa eu entendo mais que eu sou apaixonado pelo legislativo, cobri muitos anos, assim, nenhum político entende nem quer entender. Vamos ser muito sinceros, não quer. Ele quer o votinho, ele quer a urninha. Cara, tomei posse, já começa o meu projeto, como que eu me reelejo? É a máxima de qualquer legislativo, né? Só que aí você tem os assessores, você tem as comissões, você tem as comissões de meio ambiente, e você tem esses técnicos nesses locais. Só que muitas das vezes são cargos comissionados. Então, quem tem mais força política, ou seja, quem movimenta mais pessoas por voto, vai influenciar no conceito que vai parar nessa lei. Porque dependendo da lei, igual foi no Paraná, tem-se uma audiência pública para se discutir, para melhorar essa lei. E aí cada um vai trazer seus conceitos, discute, vai fazer uma coisa ali. Então, eu vejo que algumas, assim, quando a gente fala de LC 140 ou coisas do tipo, é isso que vai ter, cara. É uma legislação. E, assim, é importante a gente falar que a lei, geralmente, o ideal é que ela seja o mais básica possível, mas não ambígua. Porque você tem uma lei que ela cria uma proibição ou uma permissão. Agora, quem regulamenta o como é sempre o executivo, não é o legislativo, sabe? Então, se você não fecha muito bem a lei, a redação ali legislativa na hora de fazer isso, justamente para não gerar uma ambiguidade, para que na regulamentação dessa legislação, ali entra a pegadinha. Porque na regulamentação é mais só o técnico. Entendeu? E aí é um pouco mais complicado, eu acho. Então, eu acho que eu acredito que tenha muita maldade, tenha muita ideologia das pessoas que já façam isso e tudo mais, mas muito porque do tipo, tem que fazer, tem um pessoal pedindo, faz. Bora, em cima de um jeito, embaixo do outro. Às vezes isso que está falando é muito de Ctrl-C, Ctrl-V. Isso é uma coisa muito comum, principalmente em legislações estaduais. Então, por exemplo, eu pego a legislação que já tem no Alagoas, copio. Cara, quantas vezes um projeto de lei em assembleia, quando a gente cobra a assembleia, a gente pega a cópia dos projetos de lei na ordem do dia para ver o que está votando, o que protocolou. Você pega na redação, do tipo, eu trabalhava no Espírito Santo, do tipo, conforme a Assembleia do Rio de Janeiro, o cara nem leu de novo para tirar o nome do estado e protocolou com o nome de outro estado, entendeu? É bem... E ganhando bem. Muito bem. Muito bem. Então, e assim... eu gosto de falar para meus alunos, quando eu vou dar aula, na minha aula que tivesse, eu sempre falo disso, porque eu acho que é importante o pessoal entender, é que não tem um termo certo ou errado. Tem vários termos e em cada contexto ele está certo ou errado. Tem o que eu mais gosto, que inclusive acho que a gente pode no final trazer ele, mas é o que eu mais gosto, que eu acho que ele é mais embasado do ponto de vista científico.
Então, acho que à luz da ciência, ele é o mais... E não só da ciência, para falar a verdade, tá? Até do ponto de vista prático, ele facilitaria muito a gestão de fauna. Porque ele é óbvio, ele tem erro. Ele, você bate o olho e você consegue definir. O outro a gente fica, tipo, fica meio em cima do ambíguo, abre para discussão. Exatamente. Isso que você falou da ciência é bem legal, que é uma coisa que eu quero trazer, não sei se eu te mandei isso, mas depois é um tema que eu queria trazer depois para a gente discutir aqui, talvez. Um artigo que eu li de uma procuradora, acho que do Goiás, acho que ela é secretária de Meio Ambiente, não sei, ou procuradora lá no Goiás, da AGU, para falar sobre o direito ambientalista. Que a gente está vendo que tem muito. Hoje é muito mais o animalista, né? Eles até pularam do ambiente, mas ela fala, não é só o animal. O ser é um tripé, né? Então você fala assim da ciência ali e tal, mas e a questão social? O que vale mais, às vezes, né? O licenciamento é muito isso. Não vamos prolongar nisso, não, mas é um tema que eu acho que vale muito discutir. Você me mandou. É o que a gente chama de... O conceito é muito simples. É sustentabilidade. Sustentabilidade é o ser humano fazer uso da natureza de maneira a minimizar os danos que a gente causa nela. A gente achar que... Enfim, a gente vai entrar nesse tema. Tem dois TDAH falando. Bora voltar. Então vamos para o conceito. Vamos para o conceito. Eu anotei aqui, acho que eu vou compartilhar com a gente que eu falei com o pessoal, para quem estiver vendo no YouTube, enfim. Você que está só nos ouvindo agora, quiser dar uma paradinha e abrir o vídeo, tanto no YouTube, tanto no Spotify, a gente está compartilhando aqui um post do André lá no nosso blog, da meuexótico.com.br, que conceitua toda a legislação e traz os conceitos. Bora lá, André. Então, assim, aqui tem uma discussão imensa, acho que não vamos passar nela certinho. Quem quiser, tiver interesse, poxa, acho que vale a pena entrar nessa discussão. Mas esse aqui, é o termo mais atual do ponto de vista geral, digamos assim, que é o que prevê a resolução do CONAMA 489, né? Então, a relação do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E ela faz uma divisão que eu falo, Fernando, que é uma divisão tripla. O que quer dizer com uma divisão tripla? Que a gente tem 3 conceitos básicos. Não, desculpa, passei aqui errado. Aqui, 3 conceitos básicos. Fauna exótica, silvestre e doméstica. Então, fauna exótica é aquela que não tem origem do Brasil. Então, é uma espécie que a distribuição geográfica original, não é porque ele está no Brasil, é original. Não é endêmica, né? Exatamente. Não só endêmica, porque você pode ter, por exemplo, endêmica que ele ocorre só naquela região específica. Mas você pode ter um animal que ele ocorre nos Estados Unidos inteiro e ele é exótico. A própria corn snake vai ser uma região, uma distribuição grande, a própria milk snake é uma região ampla, mas não tem no Brasil. Então, a fauna exótica é aquela que não faz parte do território brasileiro. Isso fauna exótica para o Brasil, obviamente, né? Ainda deixa claro, mesmo que ela tenha sido introduzida. Então, se é um animal que ele foi introduzido no Brasil, mas ele não tem a origem natural no Brasil, ele ainda é exótico. Perfeito. E só um ponto ali, né, que eu estava até na dúvida agora, você falando de endêmico, e a distribuição geográfica também, não é por bioma, por exemplo. Esse bicho é do bioma amazônico. Não, o bioma amazônico abrange vários países. Aqui a gente está falando de limite geográfico mesmo, territorial de país, né? Beleza. Exatamente. E aí o outro conceito é o de fauna silvestre, que aí tem uma discussão grande, mas à luz da CONAMA 489, é o contrário de fauna exótica. É aquela espécie nativa, seja ela migratória, enfim, que tenham toda ou parte do seu ciclo ocorrendo dentro do limite do território brasileiro. Então, nesse conceito de fauna silvestre, seriam aqueles animais que são nativos do Brasil. E aí entra um terceiro conceito, que é fauna doméstica, que é aquela espécie que a característica biológica, comportamental, fenotípica foram alteradas por meio do processo de melhoramento zootécnico humano, ou seja, que o ser humano modificou e transformou num animal próprio de si. Então, o que é o ponto aqui? Você pode ver que nesse conceito não fala de fauna nativa. Não existe o termo fauna nativa para essa legislação. É fauna exótica, silvestre e doméstica. O que é a minha grande crítica para essa legislação? O cachorro, ele é doméstico. Mas ele não deixa de ser exótico. Porque ele tem a origem do lobo, lá da Europa. Então ele não deixa de ser um animal exótico. Os outros dois conceitos, eles são concorrentes, né? Já o doméstico, ele pode se encaixar complementando os outros dois, não é isso?
Você quer dizer? Mano, matou. É exatamente isso. Eles não são antagônicos. Quando a gente cria um conceito, o ideal é que você tenha dois antagônicos. Você tem o direito e a esquerda. E aí, ou ele é direito ou ele é esquerda, e você consegue definir. Ou dentro ou fora, enfim, usei direito e esquerda aqui só para exemplificar. Mas, nesse caso, a fauna doméstica, silvestre e exótica, elas podem coexistir. Vou dar um exemplo simples. Coelho. O que você me diz sobre coelho? Onde que ele se encaixa aí, Fernando? Coelho, acredito que seja exótico. E aí? Mas ele não tem as características biológicas, comportamentais e fenotípicas alteradas? Não é um animal que é usado para produção de carne, produção de pele, você tem um monte de raça, você cria de estimação. É que eu não sei, por exemplo, assim, eu não sei tecnicamente, depois de assistir doutorado, eu não posso dar opiniões rasas. Não, mas aqui é para... Mas é porque eu sei que, tipo, tem aquela questão que você explicou muito do tipo, que eu acho muito legal, dos anos de evolução. Eu não sei se o coelho já chegou lá pra gente falar assim, você é doméstico, entende? O ser humano começou a criar coelho há mais de 7.000 anos. Perfeito. Você tem uma noção, o cachorro começou o seu processo de domesticação há 20, 25 mil anos. O coelho há 7.000 anos. E aí? Ele é doméstico ou ele é exótico? Eu acho que ele é exótico. Se ele for exótico, ele teria que ter licenciamento ambiental para ser criado. Porque é o que prevê a legislação. E a gente não precisa. Mas aí eles pegam e colocam ali, porque eles quiseram defender. É igual o camelo, que é doméstico. Perfeito. Só que olha aí o ponto. Se o coelho é doméstico, e existe uma legislação que fala que é proibido fazer a soltura de animal exótico, o coelho é doméstico, ele não é exótico. Então eu posso soltar um coelho na natureza. Perfeito. Entendeu a lógica? Olha a bagunça que vira o negócio. Porque que é o grande problema? O coelho, ele é doméstico e exótico. Porque o fato dele ser doméstico não possibilita dele ser exótico. Talvez não precisasse de um licenciamento para comercializar, mas ao mesmo tempo não precisaria enquadrá-lo na questão de soltura, né? Exatamente. Isso é um pouco mais... Não, e aí que você está falando isso, vem na minha cabeça muito, e aí é uma coisa que eu me preocupo muito, porque eu vejo principalmente lá fora. Gato é o quê? Doméstico, correto? Gato é doméstico, perfeito. E aí, quais são as principais preocupações dos idealistas, vamos dizer assim, com relação à fauna exótica? Invasor, vai ter um impacto ambiental. Você quer um impacto ambiental maior do que gato na nossa fauna? Olha os Estados Unidos, olha a Austrália. Agora eu acho que... Não, olha o Brasil, não precisa ir longe, olha o Brasil. É porque lá tem dado, aqui eu não sei se a gente tem dado do tanto de impacto que... Mas por quê? Porque não é de interesse, né? Eu tiro o voto, mais uma vez a gente volta, uma questão de vontade política em regular a gestão de fauna num país. Eu vi esses dias, não lembro o país, acho que na Ásia, que agora cão de rua aprovaram a eutanásia, a legislação. Para animais de rua. Porque, mais uma vez, vem naquele conceito do que eu falei da procuradora, que ela fala de meio ambiente como uma questão social. É para proteger o bicho, mas e o tanto de zoonoses que isso pode estar gerando? Isso chama saúde pública, né? Ou saúde única, ou uma saúde, como você preferir. E aí, o que é o ponto desse conceito? Você matou ele no início já. O grande defeito dessa conceitualização é que você pega conceitos que não são relacionados e coloca eles como limitantes um do outro. Então, primeiro, aqui não fala nada de fauna nativa. A fauna nativa, ela vira sinônimo de fauna silvestre. E aí você pega e começa a virar uma bagunça, porque você não sabe o que é. E a gente ainda pode ir mais longe. Vamos lá, fauna doméstica. Características biológicas, comportamentais e fenotípicas alteradas. Vamos pegar uma piton-bola, que é aquela piton, né, para quem é do réptil, sabe? Quem que é, mas para quem não é de réptil, é uma piton pequenininha, não é aquela piton que fica imensa. A gente tem, tipo... Tem uma aqui, inclusive. Não porque ela é padrão selvagem, mas quantos padrões de piton nós temos? Mais de 3.000. Mais de 3.000. É um animal que não teve mudanças biológicas, comportamentais e fenotípicas alteradas pelo ser humano? E aí a gente fala, opa, então ele é doméstico. Mas a pessoa vira e fala, não, mas olha lá no final. Fala que ele tem estreita dependência do homem. Realmente, a piton-bola não tem estreita dependência do homem, mas o gato também não. Então, se o gato não tem estreita dependência do homem, inclusive nós temos gato feral, gato semidomiciliado, a gente tem espécies de gato que viram feral, né, que toma conta da natureza,
então o gato não seria doméstico. Então, olha como é que a gente entra numa confusão técnica que ela começa a virar um... Cara, e na minha opinião isso é muito óbvio. Eu não sei se eu sou muito louco. Não, mas é porque o óbvio não... tem uma coisa em produto que é muito legal, assim, que a gente trabalha com produto digital, é que o óbvio precisa ser dito. Esse é um lema no produto, sabe? Porque as pessoas falam assim, mas eu não falei isso porque era óbvio, né? Aí o outro que não fez como você esperava vai falar, mas você não falou isso. Entende? Exatamente. Então, o óbvio, ele precisa ser dito. Mas aqui eu acho que é menos do que o óbvio. Eu acho que é a vontade de não fazer o óbvio. Quando eu não faço o óbvio e ninguém se preocupa com o óbvio, eu abro um espaço para fazer o que eu quiser, né? Eu acho que tem um pouco de preguiça de discussão. Juntar. Eu acho que tem um pouco de preguiça de discussão no sentido assim, sei lá, o pessoal que está legislando, ou os técnicos que estão junto à legislação, eles querem liberar a lei logo, liberar o projeto de lei logo, e não querem começar do início. Não sei, cara. Eu acho que tem 2 pontos. Eu acho que... E aí eu vou falar de uma audiência pública que teve em Brasília recentemente. Debater é cansativo. Debater gera energia, gera exposição, gera desgaste, gera muitas coisas. Aí imagina você André, da academia, pega seus alunos e fala, vai ter uma audiência pública, vamos lá levar o nosso conhecimento, você fez um TCC, vamos lá contribuir. Aí imagina que você vai lá contribuir. Quando você chega lá, chega um servidor público fardado, armado, gritando. Quantas pessoas vão estar dispostas a estar ali participando desse dia? Elas são coagidas, basicamente. E ainda ameaça. Tem outros tipos de ameaça. Então, eu acho que, é desgastante. Eu acho que, às vezes, as pessoas não ficam, cara, eu já tenho problema demais. Deixa isso daí. Aí eu volto a falar. Se fosse um mercado, se a gente estivesse falando, vamos colocar, de plataforma de petróleo, de furar o pré-sal, todo mundo se interessa, é muito dinheiro envolvido. O nosso mercado, ele ainda é pequeno, é pouco dinheiro, são poucas pessoas, a gente tem toda uma carga social em cima dos répteis e tudo mais. Mas aqui, você está pensando de réptil, tá? Mas isso aqui não é réptil. Isso aqui é animal. Não, eu entendo, mas eu acho que o nosso mercado mais que impacta, eu não sei assim, dos outros mercados, eu entendo muito mais do réptil, obviamente. Mas, por exemplo, eu sei que também tem nas aves, isso também é um problema. Nos peixes também isso é um problema. Sabe quantas aves nós temos no Brasil hoje estimado? Primeiro, sabe quantos cães, a estimativa de população de cães do Brasil hoje? Você chuta? Nossa, deve 50 e poucos milhões. 50 a 60 milhões. Achei que fosse de mais. Gatos, 19 milhões. Chuta quanto de aves no Brasil? Qual a população estimada de aves? Contando que cachorro, vamos pôr cachorro 55, gato. Cara, mas é que ave eu acho que é igual o réptil. Entendeu? Eu colocaria aí uns 150 milhões, 200 milhões. De aves? De aves, bem mais. Sabe quanto a população brasileira é estimada? Tem uma noção? A população brasileira, se não me engano, tá 130 ou 200 alguma coisa. 220, 200 e tantos. Isso. Porra, você acha que tem uma ave para cada pessoa no Brasil? Acho, porque tem 2 celulares para cada pessoa no Brasil. E eu te falo, não, e porque de ave, que, por exemplo, pelo menos eu que sou do interior, por exemplo, ninguém tem um passarinho. O cara tem uma parede de gaiola. Não, Fernando, isso é porque vocês estão doentes, é diferente. Mas dá... Não é tanto assim. Até tá feio aqui hoje, ó, meu cenário. Hoje a população de aves é estimada em 44, 45 milhões. É quase o tamanho da população de cães. Eu achei que fosse muito mais. Eu achei que fosse mais. Não, mas pensa em comparativo com cachorro. Pô, é quase a população de cão, que é a maior população de animal de estimação do mundo. Então, assim, esses conceitos, eles são gerais para qualquer bicho. Isso vale para cachorro, vale para gato, vale para tudo. E aí, eu já vou até puxar aqui a próxima legislação, que é da IN7 do IBAMA. A IN7 do IBAMA ela é de 2015. Ela é antes do CONAMA, que é 2018. E ela já tem um conceito, na minha opinião, muito melhor, cara. Porque ela divide em fauna doméstica, que é a mesma coisa, aqueles animais que tiveram as mudanças biológicas, comportamentais, fenotípicas, beleza. E ela divide em fauna silvestre exótica e fauna silvestre nativa. O próprio IBAMA, em 2015, já é ótimo.
Porque você tem aquela fauna silvestre nativa, que é do nosso país, e a fauna silvestre exótica, que não é do nosso país, ponto. Perfeito. A pitombol é silvestre exótica, o papagaio é silvestre nativo, o pogona é silvestre exótico. E aí a gente começa a ter um conceito muito mais lógico. E se a gente volta na Lei Complementar 140, que fala que o licenciamento de fauna silvestre é do Estado, existe a fauna silvestre nativa e existe a fauna silvestre exótica, e não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é um tal de IBAMA, não sei se você conhece. O IBAMA, em 2015, falou que é fauna silvestre exótica e fauna silvestre nativa. Só que aí o fiscal do IBAMA, quando quer, a Lei Complementar 140 fala de silvestre, e silvestre é só nativo. E isso, essa evocação para que o IBAMA faça isso, ou o licenciamento, ou seja, o único, é tão absurdo, porque a gente sabe, quem trabalha minimamente com licenciamento ambiental no país, sabe que, mano, é igual o SUS. Você tem uma fila gigantesca, sem muita prioridade, os empreendimentos demoram muito para ser licenciado. E saiu até uma decisão de uma procuradora, estou com ela perto aqui também só para pensar isso, que ela fala o seguinte, ela era contra a questão do IBAMA requerer que só ele pode licenciar empreendimentos exóticos, né? E ela fala ainda assim, ó, isto posto, entendo que pode haver prejuízo efetivo ao IBAMA caso a decisão de mérito a ser proferida nos autos judiciais decida pela competência do IBAMA para licenciar a fauna exótica. Porque eles não têm estrutura, gente. Não tem. Sim. Não tem. E é muito mais você... Até você imagina só, você tem um criatório e tal, tem vistoria e tal. Mas no IBAMA se deslocar é muito mais difícil do que o órgão ambiental do Estado, que está muito mais próximo, né? Apesar de ter as como é que fala? Estaduais diárias. Tem as regionais, não. Mas não regionais. Vão, tem as regionais. Mas não é igual. A estrutura principal está em Brasília. Não, bom, enfim. Vamos embora lá. E esse termo aqui, ó, ele já fica legal, pô. Fauna doméstica, aquele que o ser humano já adaptou, modificou, papapá, perfeito. Aí você tem silvestre nativa e silvestre exótica. Que é o único defeito desse ponto, na minha opinião, é a história do cachorro. Não é porque ele é doméstico que ele deixou de ter os impactos de um animal exótico. Perfeito. O gato, não é porque ele é doméstico que ele deixou de causar os impactos de um animal exótico. O coelho, para não falar que eu estou sendo clubista de cão e gato, o coelho, que eu adoro, amo, é um animal que, apesar de doméstico, ele pode causar muitos impactos como animal exótico, porque ele não é um animal da nossa fauna. Ou seja, esse conceito ele é quase perfeito. Ele é muito bom. Mas, na minha opinião, falta ele ainda determinar que o doméstico, independente de ser doméstico, ele pode ser nativo e exótico. Ele poder se agrupar, né, nesse tipo de ponto. E aí a gente fala muito do impacto no meio ambiente, de uma soltura, de impacto sei o quê. Mas tem um outro ponto que eu fico sempre pensando também, e é quando você traz essa questão do doméstico também ser exótico. E o animal? Porque, vou te explicar, vou te falar. E essas raças de cachorro, por exemplo, que são de países lá do hemisfério norte e vivem aqui, sei lá, no calor do Nordeste. Esse bicho tá bem? Ele tá vivendo bem? Mas aí o negócio começa a ficar complicado porque é a mesma espécie. Aí você entra no nível de raça. Que são coisas diferentes. Mas aí entraria talvez o doméstico e o exótico? Não. Porque é um animal doméstico, mas ele é uma raça exótica. Não, porque é sobre espécie, não é sobre raça. Teria que criar um conceito de raça exótica, mas ele não tem uma raça, são pouquíssimas raças brasileiras. O que eu estou querendo dizer? Se a preocupação de toda essa galera é o animal, é o bem-estar animal... Ah, sim, perfeito. Vem cá, se é o bem-estar animal, para mim não tem que ter um São Bernardo, um show em regiões quentes do país, no Rio de Janeiro. Perfeito. Se o foco é o animal, né? Se o foco é o animal, que é uma coisa que para mim é bizarra. Eu lembro quando teve o caso das girafas no Bioparque, uma das ativistas que estava protestando estava com uma cabra na coleira, que ela queria num apartamento. É muito incoerente. Ontem eu estava vendo, ontem estava vendo um podcast, passou um corte do podcast da Amparo Silvestre, falando sobre a extinção das onças, não sei o quê. Aí eu até comentei lá, porque, mano, eu comecei a rir. A mulher pergunta pro cara lá, que é da proteção das onças lá no Pantanal, não sei o quê, no bioma ali, um latino, não era um brasileiro não sei de qual país que ele é. Qual a principal causa da extinção das onças? Aí o cara vai e fala bem assim, é o desmatamento, é a perda de habitat.
Exato. E qual a principal causa de perda de habitat? Não sei o quê. Aí o cara fala, é a indústria alimentícia, é a fabricação de carne, que tem que suprir muito, precisa de pasto. Aí embaixo no post, assim, é patrocinado pela Mafrig. Mafrig é a maior produtora de carne bovina do mundo. Qual é a coerência? Qual é a coerência? Sabe? No final é tudo dinheiro, eu acho. Na minha opinião, é dinheiro e vaidade. Não, sabe? é dinheiro e amor. É a tá. vaidade no amor, tá ligado? O Tipo ego. assim. É aquela Acho que as coisa pessoas do acreditam, tipo... né? Eu acho que o pior é isso. E é Não muito de uma coisa brasileiro, tão cara. O pensada. brasileiro, ele tem uma parada assim... não pode até tocar no meu, entendeu? É tipo aquela coisa da oportunidade faz o ladrão. Tipo, isso é um absurdo, farinha absurdo, pouca, mas meu eu faço. pirão primeiro. O político, ele é corrupto, não sei o quê, é um absurdo, o país tá assim por causa disso, mas eu tô sonegando. Tem uma campanha Aí, não, mas é porque o político, ele rouba muito. Eu só nego só um pouquinho. Aí, tipo, você começa a dimensionar de acordo com o seu interesse. Tem uma campanha do tipo, o São Bernardo. Ai, eu não concordo, mas eu cuido dele tão bem. Mas ele é tão fofinho, né? Tem um amigo meu que faz muito isso, mano. Passar pano, que chama. Cara, tem uma... É o pica-pau? Aquele que você chama de pica-pau? O pica-pau, ele passa pano, exato. Isso. Cara, tem uma campanha do Ministério Público Federal que é muito legal, que ela fala disso, que ela fala de pequenas corrupções, como alimenta a cultura da corrupção. Então, é você não devolver o troco que recebeu errado, você furar uma fila. São pequenas corrupções. E eu não tô falando que sejam o pessoal ficar revoltado falando que isso vai mudar o mundo. Não é isso. É comportamento. É que se você começa a ter uma sociedade com comportamento padronizado, a gente começa a selecionar. Vou dar um exemplo aqui para mim, cara, que para mim bateu muito. A limpeza que é Curitiba. Ninguém é multado de jogar lixo no chão hoje em Curitiba, mas me dizem, né, as pessoas me falam, que eu não estava aqui, que foi uma cultura muito forte de, tipo, inibir o comportamento, e hoje, se você joga um lixo na rua em Curitiba, as pessoas julgam. E aí você fica inibido e você não joga, e a cidade fica limpa. Vou dar um exemplo mais palpável da minha geração. Cinto de segurança, pô. Quando eu era moleque, meu avô, ninguém usava. A minha geração foi a geração que xingava os pais para usar cinto de segurança. E hoje em dia a gente não pensa. Pensado, né? Sim, é pensado, marketing, publicidade. Muito isso na comunicação, porque quando você tem uma sociedade que ela já está muito padronizada, igual você falou, do tipo, já é normal para ela, não tinha como mudar. Então, todas as campanhas que você pegar ali na década de 90, que era de incentivo ao uso de cinto de segurança, as campanhas na TV aberta, elas eram focadas na criança, para a criança constranger o pai na hora do carro. É muito legal, né? E agora a gente está vendo isso, agora mais o pessoal consegue perceber, com o cinto do banco de trás. Que é uma coisa que na minha geração não usava, mas já está se falando muito. Você vai no Uber, tá lá, põe cinto no banco de trás. Teve o caso do cara do Big Brother lá, que quase morreu, tá ligado? Para mim é muito automático. Você sabe como é que é legal isso que você tá falando, né? Quando eu vou pro interior lá do Espírito Santo, é automático, é igual você fechar a porta do carro. Uhum. Eu fecho a porta e já puxo o cinto. E aí, às vezes, tem um tio meu, abraço, Jean. Eu entro no carro, você coloca o cinto com ele e fala, não vai não acredito, vai botar cinto? Ele fica revoltado, porque eu boto cinto de segurança. Eu falo, mano, você vai dirigir pior do que isso? Só dirige, eu não tô nem aí. Tá tentando me matar, pô? Exatamente. Mas eu acho que é muito de mudar pequenas culturas mesmo, sabe? Exato. E aí eu vejo, cara, que assim, eu tenho uma esperança. Quando a gente fala muito de futuro disso, o Ibama tá aprendendo o exótico das pessoas agora, Ibama não sei o quê. Cara, uma coisa que na política me dá muito esperança é que as pessoas passam, as instituições ficam. Então, e eu gosto muito quando você fala, a gente não é contra a fiscalização, a gente não é contra a denúncia, a gente não é contra nada disso. Por que não? As instituições precisam ser fortes. As pessoas vão passar, gente. As pessoas vão se aposentar daqui a pouco, vão para outro lugar. E a gente tem que lutar pela instituição mesmo, né? Sim. E aí é um negócio assim, o que dá a revolta, vou usar o exemplo de hoje, vai estar atrasado quando seu episódio, mas do judoca brasileiro lá, mano, que foi eliminado. E na súmula, não sei se você viu isso, foi agora de manhã, na súmula da eliminação dele tá a causa indeterminada. Pô, ser eliminado da prova da Olimpíada e aí falar que a causa é indeterminada, o juiz não sabe por que ele te eliminou da prova. É revoltante. O cara tá puto. Porra, uma coisa é, você tá sendo preso. Tá, por que eu tô sendo preso? Porque você roubou. Tá, você pode debater, pode ir na justiça, mas você sabe que você tá sendo preso. Agora, que absurdo. Se eu não tenho o conceito bem definido, o fiscal bate na minha casa e alega uma coisa que tá na cabeça dele, porra, isso é muito frustrante. E olha só, voltando para a questão do conceito, olha que revoltante essa legislação
que saiu em 2023, cara, eu fui revoltado, 2023 aqui no Paraná. Fauna doméstica, conjunto de espécie considerada doméstica. O conceito de fauna doméstica é o que eu quis. Listada no anexo, ou seja, quem eu listei aqui que eu queria que fosse doméstico. O que eu listei é doméstico e é isso, ou seja, é o que eu escolho. Beleza. Fauna exótica, conjunto de espécies, distribuição geográfica, não inclui o território, beleza. Fauna nativa, conjunto de espécies cuja distribuição geográfica inclui o território brasileiro, perfeito. Sinônimo de fauna brasileira, perfeito. Fauna silvestre, conjunto de espécies que em qualquer fase do seu desenvolvimento vivem em seu habitat natural. Então, vamos lá. Fernando, o Harvey, a sua jiboia, em algum momento ele viveu em habitat natural? Nunca. Nunca. Ele nasceu em ambiente doméstico, foi criado em ambiente doméstico. Você nunca levou ele para passear no mato. Ou seja, ele não é animal silvestre. Mas ele também não é doméstico, porque ele não está listado na lista. Então, ele é um animal nativo. Tá, e aí? Só tem que ter licenciamento para a criação de fauna silvestre. Você não tem que ter licenciamento para a criação de fauna nativa. Então, se eu quiser reproduzir jiboia em casa, teoricamente eu posso. Porque o licenciamento olha as lacunas, né? De fauna silvestre. 2023, Fernando. Meu Deus do céu. Gente. É assustador? E olha que a gente está falando, e aí, uma crítica, acho que super construtiva aqui, do Estado, que para a gente, pelo menos no mercado de criação, né, de répteis, é o mais evoluído, é o mais aberto. É o mais evoluído. É o mais, que mais dialoga, é o que mais respeita o setor. Que loucura, né, menino? E aí, assim, cara, essa, na minha opinião, é uma das piores, uns piores conceitos. Porque é muito aberto, né? Ele é arbitrário, primeiro de tudo. Fauna doméstica, é o que está na lista que eu defini como doméstico. Ele é totalmente arbitrário. Eu tô vendo a lista aqui, absurda também. É pior que a lista, ela faz sentido, sabia, cara? Ela faz algum sentido. Beleza, fauna exótica e fauna nativa, perfeito, e fauna silvestre não faz o menor sentido. O que eles quiseram dizer aqui com fauna silvestre é fauna in situ. É fauna, sei lá, de vida livre. É isso que eles quiseram dizer. Mas sabe uma coisa que eu fiquei feliz na lista deles aqui? Do anexo 1, de que tem autorização e é doméstico? Os invertebrados. Tem uma lista legal de invertebrados. Tem uma lista legal. A gente estava falando um pouco antes de... Sim, tipo tatuzinho de jardim. Aham. Nossa, vai causar um negócio, assim, interessante, algumas coisas. E mesmo porque não tem nem como você ter controle disso, cara. Como você ter controle de tatuzinho de jardim? Cara, tem um caso que é muito emblemático de um cara que recebeu fiscalização, aí eu não vou ser injusto aqui, que eu não sei se foi do IBAMA, se foi algum órgão que pegaram a criação de tenebro e multaram ele por cada tenebro. Tem noção disso? Uhum. Eu vou tentar resgatar esse caso para te mandar. Eu morava no Espírito Santo ainda, quando eu fiquei sabendo, porque teve um cara lá que fez o TCC dele sobre criação de tenebro. E aí eu lembro que tinha... muito louco, mano. E aí, Fernando, eu vou puxar uma aqui que é boa, que é a do INEA do Rio de Janeiro. Ela não é perfeita, mas ela beira a perfeição por uma situação específica. Por que ela é quase perfeita? Ela fala que fauna silvestre é aquele animal que originalmente é em vida livre, que estão sujeito à seleção natural. Ela pode ser tanto a fauna nativa quanto exótica. Então, animal silvestre é aquele que, de fato, tem as suas características naturais similares aos animais de vida livre. Que aí vai fazer contraposição com a fauna doméstica, que é aqueles animais que já foram selecionados pelo ser humano, ou seja, ele já saiu daquele conceito de vida livre. E aí você tem fauna silvestre exótica e fauna silvestre nativa, perfeito? Qual que é o único defeito dessa legislação? Que ele fala que fauna doméstica é o conjunto de fauna exótica. Ele considera que todos os animais domésticos, eles são animais exóticos. E ele está quase certo. Vou te desafiar, Fernando, a dizer um animal nativo doméstico. Fala um animal que é brasileiro e que é doméstico. Fala um. Tatuzinho. Tá, tudo bem. Invertebrado. Eu acabei de ler.
É só porque eu acabei de ler e queria ter uma resposta. Não, eu entendi. A do Inéia não fala de invertebrado. Vamos pegar mamífero, aves e répteis. Tá, um animal silvestre, que é brasileiro, você tá falando? Não, animal doméstico, que é nativo do Brasil. Doméstico. Um animal que já foi há 1000 anos criado pelo ser humano e é do Brasil. Não saberia isso responder. Exatamente, porque só tem um. Que é, eu até coloquei aqui, ó. Cadê? É o pato. Carina moscata. É o único animal que ocorre no Brasil que foi domesticado de fato. Ou seja, a legislação é praticamente perfeita, com exceção do pato, que é uma espécie que é brasileira, mas ela é cientificamente considerada doméstica. Então, essa legislação do INEA, ela beira a perfeição. André, não consegui acompanhar e tal. Não tem problema, gente. Vai lá no blog, que tem toda essa explicação bem certinha, discutida, com link de cada legislação, tudo bonitinho. Mas a do INEA, para mim, que ela é de 2018, ela é muito boa. Muito boa. Muito boa. E o conceito é claro, a explicação é prática, é realista, é palpável. Mas o que me assusta é que aqui, mano, em 15 minutos, eu consigo fazer um resumo super, super, super prático. Deixa eu achar aqui, ó. E, cara, eu ia falar, isso daí é maravilhoso, esse infográfico. É isso aqui, cara. Pra quem tá só ouvindo também, agora é o momento que você dá uma paradinha, dá uma clicadinha pra abrir o vídeo, que tem um infográfico muito legal do André agora, que ele vai mostrar. Vou tentar deixar maior aqui. Boa. Não, acho que o melhor jeito é assim mesmo. Dá uma aqui na sua tela, ó. Aumenta a sua tela. O zoom. Ctrl+. Mas ele vai cortar embaixo. Você quer mostrar ele inteiro? Pode ser por partes, né? As setinhas estão descendo, começa de cima e descendo. Tudo bem, então. Então, basicamente, cara, é muito claro para mim que nós temos 2 classificações de cada animal. A primeira classificação é com relação à domesticação. Se esse animal passou pela seleção artificial, passou por esses milênios de adaptação ao convívio humano, que ele pode ser dividido em 2 conceitos, que é doméstico, aquele animal que passou por mudanças comportamentais, fenotípicas e biológicas, a independência do homem, que o homem tem o controle sobre seu ciclo biológico de reprodução, criação, nutrição e tudo isso, ele é doméstico. E o animal que não teve isso, então ele é silvestre. Então vamos pegar um exemplo, papagaio. A gente cria papagaio, faz as coisas, faz, mas ainda é muito primordial ainda é muito básico. O papagaio que a gente tem em casa é muito parecido com o papagaio que está lá na natureza. Então, ele é um animal que ele é silvestre. Ele é silvestre. Você pegar até a própria jiboia, apesar de ter a jiboia BCC, Boa Constrictor, apesar de ter variações, ela ainda é muito parecida com o animal de vida livre. Então, ela ser um animal silvestre é totalmente justo. Diferente de um coelho, que nós temos 60 raças, diferente de uma chinchila, que nós temos 8, 9, 10 cores, diferente de uma série de porquinho da Índia, que nem existe um animal mais de vida livre, só existe um animal sob cuidados humanos. Então, a gente tem diferenças básicas no que foi domesticado e o que não foi domesticado. Esse é o primeiro conceito. Ele é silvestre ou é doméstico? E aí nós temos outro conceito que anda lado a lado, que não é impeditivo do primeiro conceito, que é de onde esse bicho veio. Se a origem biológica e geográfica dele é do Brasil ou não é. Então, se é um animal nativo, que a origem é, ou pelo menos alguma parte do seu ciclo biológico ocorre no Brasil, e o animal que não ocorre em nenhuma parte do ciclo biológico dentro do Brasil, que ele vai ser exótico. E quando eu entendo que esses 2 conceitos eles são independentes, que foi o que você falou lá no início do nosso episódio, tipo, nos primeiros 10 minutos, a gente mata a charada do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, do ponto de vista prático, total. Então, assim, eu duvido. Qualquer bicho, fala qualquer bicho. Mais estranho que você imaginar aí, Fernando. Sei lá. Mais estranho? Brasileiro? Tanto faz, qualquer bicho. Sei lá, um dragão de Komodo. Sempre só vem na minha cabeça o dragão de Komodo. Um dragão de Komodo. Ele é silvestre, porque ele não foi adaptado ao convívio humano, não teve alterações biológicas, comportamentais, fenotípicas,
E ele é exótico, porque ele não ocorre em nenhum momento do seu ciclo natural no Brasil. Pronto. É um animal silvestre exótico. Perfeito. Papagaio, silvestre nativo. Coelho, doméstico exótico. Pato do mato, doméstico e nativo. E por aí vai. O hamster, doméstico e exótico. Exato. E acabou. Você resolve todos os problemas. Você não vai ter nenhum problema de interpretação, de conceito. Se a gente fizer isso, eu não entendo. Na minha cabeça é muito básico. E eu acho que, assim, como a gente falou ali, né, da LC 140, que estadualizou a gestão de fauna, é muito importante que a gente tenha o CONAMA, e eu nem falo IBAMA, mas eu acho que isso para mim cabe ao CONAMA, ser esse farol, né, Sim. para os estados. Então, assim, a gente fala muito também dessa questão que você tem as hierarquias de legislação, né, de União, leis federais, Conselho, tarará, estadual, municipal. E é muito ruim não ter isso, né? E aí eu acho que a gente tem que ficar sempre muito atento. Lá em 2019, ainda tentaram retirar a sociedade do CONAMA. Quando a gente fala de CONAMA, é um conselho, ele é plural. Ele tem executivo, ele tem sociedade civil organizada, militananã. Tiveram que entrar no STF para participação popular voltar ao CONAMA. Assim, é um absurdo essas coisas assim, sabe? Então, não sei, eu espero que um dia a gente tenha uma coisa mais aprofundada feita pelo CONAMA, com base científica, com base social, para que aí sim os estados possam olhar, porque às vezes também eu fico vendo assim, os estados às vezes que não têm uma cultura, por exemplo, de pets. Deve ter uns estados que têm uma população de pets maiores, pessoas mais interessadas, que buscam isso dos agentes públicos, ter mais regras sobre isso. Deve ter estados que, tipo, é o quê? Hã? Nem deve entender muito desse rolê, né? Se você tem uma coisa, eu acho que quando as pessoas vão fazer isso, chega a necessidade de legislar sobre isso, eles vão buscar, obviamente, o Conselho Nacional. Se chega lá tá ruim, tudo deve ser ruim. Exatamente. Aí o Estado faz ruim. Aí o município que licencia também, lembrando que no iníciozinho começa tudo no município, né? Já vai ficar errado mais uma vez. E aí vai descendo. Aí a gente vira assim, Brasil. E aí o negócio é exatamente esse, porque quanto mais a gente patina dentro de um ambiente totalmente irregular, mais tropeço a gente leva. Quanto mais a gente evolui num lugar que a base não está legal, é isso que acontece, é o cara lá aprendendo exótico, é o cara tirando o direito do Estado de licenciar silvestre exótico, é isso que acontece, e a gente fica naquele muito dinheiro público sendo rasgado, nosso dinheiro. Sim. Todas as suas taxinhas, André, agora, tá vendo para onde vão? Agora você vai tudo para isso. Cara, e assim, é isso que me revolta, porque é só sentar. E toda vez que eu converso com alguém que está nesse meio, IBAMA, IAT, eu mostro esse posicionamento mesmo. Nossa, mas faz tanto sentido. Aí eu mas falo, não leva para prática, né? Aham. E aí, do nada, sai um negócio que tá errado. Aí eu vou conversar com alguém e eu falo... Mas aí eu acho que... Assim. Mas eu acho que vai no esforço, André. Eu acho que a pessoa leva o seu conceito, a pessoa vai falar, e aí vai ter... Aí a pessoa fala, cara, então tá. Isso é triste. É triste isso. É triste. Assim. E aí eu espero que o pessoal do episódio tenha entendido que é um conceito bobo, básico, mas que ele tem vários termos corretos de acordo com qual legislação você está utilizando. Então, dependendo do conceito, é isso. Mas se a gente for pegar do ponto de vista técnico, eu acho que esse que a gente fez no blog ali, a artezinha e tal, ele é o mais robusto, é a minha opinião. Também. Se alguém discordar, alguém achar que, pô, André, eu discordo, eu encontrei um erro no seu argumento ali, manda pra gente, porque a ideia é obrigado, é isso que a gente construir. A gente está falando aqui, criticando coisas rasas, né? Eu acho que isso que eu acho que é muito legal. A gente sempre se aprofunda muito. Você tem essa característica aí muito de tipo, meu Deus, a gente tá falando de um negócio, de repente você rasga um mundo ali de informação que contribui muito a gente entender essas coisas e poder falar isso. Então, não só sobre isso, né? Mas sobre tudo. Encontrou em qualquer episódio do podcast algo que você fala, falaram uma coisa aqui que eu acho que não tem isso. Essa história do hibisco tá esquisita. Um grande beijo para Renatinho e a Vico. Ai, meu Deus. Sabe, nos nossos manuais que estão disponíveis lá no site, gente, em tudo. Aqui a única coisa que eu acho que não nos falta, pelo menos em produção de conteúdo de informação, é vaidade, né? A gente não tem essa vaidade.
No Não, salta, e aí na você verdade, falou, eu é que tá lembro no quando a salta. gente montou a Meusótico, você usou um termo para mim que é maravilhoso, que é uma plataforma colaborativa, né? Quanto mais gente Exato. tiver agregando, mais longe vai, cara. E, Somos uma tipo, porta comunidade, aberta para todo cara. mundo, exatamente. Exato. A gente teve esse propósito, né, de levar. A gente é uma empresa, a gente é uma comunidade, mas a gente é uma empresa, não é uma ONG. É óbvio, a gente visa lucro, sim, até para sustentar tudo isso aqui que a gente está fazendo. Mas nosso foco total sempre foi, aí que você trouxe muito isso, que é a aposta responsável, ou seja, o melhor para esses bichos. A gente só consegue dar o melhor para eles se a gente tiver uma legislação que também ampara eles e nos Exato. ampara a dar o melhor para eles, né? Porque a gente sabe, e não é fato isolado, o tanto de animais que são apreendidos de forma irregular e vão a óbito. Então não tem Perfeito. nenhuma preocupação com essas vidas, né? Perfeito. E acho que é isso, cara. É uma coisa boba, mas a Bom, gente ficou falando 1 hora disso, mas que o pessoal tem muita dúvida, espero que fique um cara, pouco mais muita. claro. Vou te falar que são dúvidas que chegam quase que diariamente aqui no nosso Instagram. É mesmo? Tem muito essa questão, principalmente depois dessas questões aí arbitrárias e operações abusivas que estão começando a bater na casa das pessoas e não só nos criatórios, né? Então as pessoas têm receio. Hoje chegou 2 pessoas pedindo, por exemplo, já cartilhas, apostilas e tudo mais, para saber como lidar com esse abuso de autoridade, que direito eu tenho, o que a legislação fala sobre o meu bicho, onde que ele se enquadra, né? Mas isso, a nossa querida Nova Brasa já está cuidando. Que bom, show de Essa bola. cartilha. Então, acho que é isso, né? Fechou. Acho que o episódio a gente conseguiu atender aí a expectativa. Diga. Antes de fechar, mais um pedido da nossa audiência. Tem uma dica cultural, André? Porra, verdade. Uma música que Porra. você está ouvindo, sei que você tá imerso em Olimpíadas hoje. Um álbum novo, um cantor. Infelizmente, Não, somente pera, assim, vou chegar. Eu quero, enquanto você pensa, tá, eu vou falar de uma série que tá na Disney, eu acho, agora, na Disney Plus, que chama Impuros. Tá Nossa, você não para de falar bombando. disso. Puta merda. Impuros, tá bombando, vai lá. Ó, Vou até ver. vale a pena. Foi dica do Felipe da equipe exótica, até fazer um merchan aqui, ó. Tô no copinho Stanley. Ai, eu não conheço pra câmera. Felipe que me indicou uma série que passa ali no Rio de Janeiro, fala das comunidades, sensacional. Assista. Ah, é brasileira, eu não sabia. Quando você falou, achei que era gringo. Respeita, meu filho. Aí Audiovisual sim, hein? nacional, pô. Cara, eu E tenho uma aí? que eu comecei hoje, cara. Eu não sei ainda se é muito boa, mas pra. Não, Coloca aí. assim, Alguém já até te fala, André, para, porque é ruim, as pessoas vão te falar. eu recebi boas indicações. Para mim, parece que vai fazer muito bem. Para nossa saúde mental, eu tenho um amigo muito, muito bom aí também, que talvez seja bom para ele, que chama. Acho que em português é O Milagre da Manhã. Miracle Morning, que chama. Miracle É umas coisas meio óbvia. Mas sabe aquele óbvio que se você fizer dá certo? Sabe? Ai, mentira, precisa ser dito. Dormir cedo, comer bem, se exercitar vai me deixar mais bem disposto? Quem diria, né? Mas o que é o legal dele? É que ele tem um livro, tem um filme que eu vou ver no final de semana, e ele tem um aplicativo, cara, para organizar a sua rotina matinal. Então você põe lá, eu quero durante a minha manhã ter 1 hora. Eu tenho 1 hora da manhã para executar minha rotina matinal. E aí você faz lá um pouquinho de exercício físico, um pouquinho de meditação, um pouquinho de afirmação, são 6 ou 7 passos, e aí você vai fazendo. Então eu vou tentar colocar isso na minha rotina para trabalhar um pouquinho a ansiedade, para trabalhar um pouquinho... Amanhã, para mim, é muito complicado, que eu me enrolo muito. Eu acordo com o celular, fazendo as coisas, na hora que passou muito tempo. Então, para tentar me sentir melhor durante as manhãs, vou tentar incluir isso na minha rotina. Fica aí a sugestão. Já baixei, já. Ele tem uma versão gratuita e tem uma versão paga. Aí a gratuita é mais limitada, óbvio, e aí se você quiser pegar a paga, também não é nada surreal, é tipo assim, R$7 por mês, não é nada absurdo. Mas aí ele libera várias coisas, várias funções. Se me ajudar na minha rotina, vai estar ótimo. Eu faço R$7 com a rotina. Que é o único aplicativo que é uma mãe, como eu aprendi uma lei nova. Isso não é um aplicativo, é um prefeito. Aprendi essa lei nova, gíria nova. Muito bom. É o meu exótico, né? Que é 100% gratuito. Você pode baixar e fazer as utilidades, inclusive vai sair atualização muito em breve. Então, é o único aplicativo 100% gratuito aí que você vai encontrar
E você ainda vai poder falar com o desenvolvedor no WhatsApp, só mandar uma mensagem para nós. Perfeito. E o único da categoria no Brasil. Eu li esse review lá de uma avaliação que um usuário deixou na Google Play. É o único da categoria no nosso país e 100% gratuito. E que é feito por nós, mas ele é de todos. Aê! Fechou então, meu cara. Galera, ficamos por aqui. Deixe até seu o like, próximo domingo. Avalie, deixe seu like, isso ajuda muito essas informações importantes chegarem. Quem sabe cheguei nos órgãos que estão legislando e possa ter uma luzinha na cabeça deles para legislar melhor ou deixar as regras mais claras para todo mundo. Beleza? Muito obrigado, foi um prazer estar com você mais este dia. É nóis. Valeu.